meu dia, pronto. Para eu acordar, a primeira coisa eu tenho que ver o que eu tenho que realizar. Como nós não fazemos isso, a primeira coisa é que nós já acordamos, fazemos o quê? Uma distração. Então é muito comum eu acordar, eu ir fazer um negócio, andar, pegar o celular, ficar passando o dedo na tela, e ali vai meia hora, vai uma hora, e o tempo passa. Por quê? Nós não fazemos antes de dormir uma tarefa simples. O que eu vou realizar no outro dia? E aí eu quero te trazer um método aqui, que ele chama, quem criou esse método aqui foi Ivan Lee. Estava numa mesa, esse método é conhecido como Ivan Lee. Estava numa mesa 3 homens de renome. Primeiro bilionário do mundo, Rockefeller. Estava lá. E aí tinha um cara também que era gigante do aço, que era Charles Schwab. Charles Schwab chega para Rockefeller e fala assim: rapaz, eu preciso aumentar a minha produtividade. Eu estou com um gargalo muito grande, não vai. Ele falou: vou te apresentar um homem. E ele vai lá e apresenta esse cara aqui. E aí, Charles Schwab está na cena e tal, com esse homem aqui, ele falou assim: ó, vou te ensinar um método simples de produtividade. E você vai realizar ele. Esse método aqui, querido, ele funciona da seguinte maneira. Primeira coisa, antes de dormir todos os dias, você vai fazer uma lista de 6 tarefas. Antes de dormir, você vai fazer uma lista de 6 tarefas prioritárias para o dia seguinte. 6 tarefas prioritárias para o dia seguinte. A primeira coisa é que Charles Schwab falou para ele. A segunda coisa, ele falou o seguinte: olha, agora, essas 6 tarefas você vai pôr em ordem de prioridade. Você vai pôr em ordem de prioridade. Qual delas é a mais importante? Você vai pôr agora número 1, a mais importante. Número 2. Você vai pôr em ordem de importância. Número 3. Você vai entender o seguinte: enquanto você não realizar a primeira tarefa, você não vai conseguir. Então, número 3, você tem que entender o seguinte: enquanto eu não realizo a primeira, eu não vou para a segunda. Por quê? Eu já acordei no meu dia, eu já tenho um direcionamento que eu vou realizar. Então eu já não acordo no modo aleatório. Eu não acordo mais no modo aleatório. Eu acordo já e vou pegar o quê? Aquilo que eu determinei que eu tenho que fazer. Isso aqui eu estou determinando. Então eu já acordo, determinei o que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou pegar, vou para a minha agenda. 6 coisas que eu separei aqui. A primeira é essa, então eu vou focar nela. Meu dia já começa nela. A hora que eu finalizei ela, eu passo para a segunda. Passei para a segunda, acabei, passo para a terceira. Até fazer as 6. Eduardo, mas nesse método, se eu não conseguir fazer as 6, é aonde que ele falou também. Se você não conseguir fazer as 6, as que sobrou, ela entra como o outro dia, como prioridade, o outro dia. Então, se eu não executei as 6, as que sobrou, ela entra como prioridade. O que isso aqui vai ensinar para nós? Primeiro, eu ter foco. Porque todo mundo aqui tem disciplina. Todo ser humano tem disciplina. Sabe o que muda de uma pessoa para outra? Quem tem disciplina boa, quem tem disciplina ruim. Mas todo mundo tem disciplina. Se você pegar e der um celular para alguém, ele é mega disciplinado. Todo dia vai olhar o celular. Todo dia vai passar a hora no celular. Ele está disciplinado, ele foi. Se você falar assim, ó, agora você tem que passar 1 hora levantando peso. Tem pessoa que está disciplinada para fazer aquilo. Porque ela começou a fazer aquilo, aprendendo, fazendo. Ela criou uma disciplina. Então todos nós vamos ter disciplina. Só que nós precisamos ter uma disciplina boa.
disciplina boa? É eu entender que o meu dia não pode ser aleatório. Porque se eu viver num dia aleatório, o que, é que vai acontecer? Eu não tenho prioridade nenhuma no meu dia. Eu não tenho prioridade, o que eu fizer está feito. É dessa maneira. Então preciso ter uma prioridade no seguinte: vocês mexem com o vento, certo? Quem aqui usa um método 10%? Quem já ouviu falar no método 10%? Ninguém? Vocês me lembram de eu falar isso aqui lá no final. 10%. Você vai virar uma máquina de vendedor. 10%. Vou ensinar isso para vocês depois. Então é o seguinte: Charles Schwab, então, ele ensina isso aqui. Ele aprende isso aqui, ele leva para a indústria dele, ele começa a aplicar. E aí, ele falou assim: não vou nem te cobrar nada para você estar ensinando. Passou um tempo, Charles Schwab explodiu. Virou um gigante também do aço, explodiu nos Estados Unidos. E aí ele mandou um cheque para o cara de quase $500 milhões depois disso. Por causa desse simples ensinamento. E aí, alinhado a esse ensinamento aqui, nós utilizamos sempre um famoso linguagem de queijo aqui. Aí nós utilizamos junto daquilo ali, queijo suíço. Por que queijo suíço? É um queijo suíço, esses queijos aí. Quem está pronto de comer um queijo aquele inteiro? Você vai comer um pedacinho, não é isso? Ou seja, tem tarefa que nós precisamos dividir. Começar, se você tem uma tarefa que é mais complexa, você vai começar a dividir ela. Mas ela não pode deixar de ser feita. Então eu tenho que falar com. Eu tenho que entender o seguinte: eu tenho que então capitalizar cliente. Eu tenho que falar com o cliente que eu já estou atendendo. Eu tenho que olhar na minha lista fria. Então eu vou fazer o quê? Vou usar essa metodologia de dividir as minhas tarefas pequenas para me executar todos ao longo do meu dia. Então quando eu alinho isso aqui com o método de ver que acabou, eu já levanto ele está produzindo e durmo produzindo. Porque eu levanto sabendo o que eu preciso realizar no meu dia, e antes de dormir eu já estou planejando o que eu posso pedir. Isso é duas coisas importantes. A maioria das pessoas ela acorda no automático e dorme no automático. Então ela não sabe o que ela fez no dia, ela não sabe nem o que ela comeu no dia, e o que a produção que ela tinha que ter feito não fez. Porque o tempo voou. Muitas pessoas falam assim: nossa, o tempo voou, porque eu fiz tanta coisa e o tempo voou. Porque o que acontece?